6. Modelos de integração. Uma vez fixado o entendimento de que a integração do imposto de renda das pessoas jurídicas e do imposto de renda das pessoas físicas decorre de imperativos de neutralidade, equidade e eficiência, analisaremos na presente sessão os principais métodos existentes para tanto. 6.1 Métodos de integração total. Os métodos de integração total são aqueles que culminam na eliminação integral da dupla tributação econômica nos rendimentos auferidos por meio de pessoas jurídicas, tanto em relação aos lucros efetivamente distribuídos aos sócios, pessoas físicas, bem como em relação àqueles retidos pela sociedade. 1. Método das sociedades de pessoas, Partnership Method. Não obstante reconhecer as sociedades enquanto entes dotados de personalidade jurídica, este modelo importa em considerá-las como meros canais, conduit theory, para a produção de lucros pelos acionistas. Com base nesta aproximação, os lucros auferidos pela sociedade não estariam sujeitos a um imposto de renda das pessoas jurídicas, mas apenas à tributação no nível dos sócios. Esse método seria alcançado por meio da alocação direta dos resultados produzidos pelas sociedades à base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas. Conforme pode ser depreendido do histórico brasileiro, apresentado na seção 3 do presente ensaio, este foi o regime adotado pelo Decreto-Lei nº 2397/87, relativamente às sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões legalmente regulamentadas, inscritas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e constituídas exclusivamente por pessoas físicas residentes no Brasil. Sobre o tema, interessante trazer à baila excerto de lavra de Gilberto de Ulloa Canto, que assenta com maestria as razões que podem justificar essa sistemática de tributação especificamente no que tange às pessoas jurídicas com tais notas de pessoalidade. Abre aspas. Numa sociedade comercial, industrial ou financeira, o patrimônio individual de cada sócio ou acionista lhe afeta, para a formação do patrimônio social, assume, depois deste constituído, características próprias, distintas, que se limitam à representação da soma dos aportes iniciais, em termos de potencialidade produtiva. Aí está toda a diferença que existe entre uma sociedade comercial, industrial ou financeira e uma empresa prestadora de serviços profissionais. A produtividade desta dependendo permanentemente do talento, da aptidão e do esforço dos seus sócios, até quando não são apenas estes que trabalham, como pode ocorrer com uma sociedade de advogados que tenha bacharéis assalariados. Com efeito, não nos parece ser este um modelo ideal de tributação das pessoas jurídicas em geral, por esbarrar em princípio conformador do imposto de renda no direito brasileiro, nomeadamente a disponibilidade econômica e jurídica da renda. 2. Método da distribuição e alocação. O método da distribuição e alocação
foi formulado no âmbito da reforma proposta em 1966, no Canadá, refletida no Report of the Royal Commission on Taxation, comumente designado como Relatório Carter, em referência a Kenneth Carter, responsável por presidir a comissão. De acordo com o modelo proposto, nesta oportunidade, a integração da tributação das pessoas físicas e jurídicas se daria a partir de 3 pilares. Em primeiro lugar, os dividendos seriam tributados em poder das pessoas físicas, proporcional do imposto devido no nível das pessoas jurídicas sobre os respectivos lucros. Em uma segunda projeção, haveria a faculdade de se atribuir aos sócios os lucros ainda não distribuídos pelas pessoas jurídicas. Estes lucros retidos seriam incluídos na base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, também acrescido pela parte proporcional do imposto devido no nível das sociedades. Por fim, o terceiro pilar do método Carter se assenta na manutenção da tributação dos resultados das pessoas jurídicas no nível da sociedade, sendo admitido, contudo, crédito integral do imposto pago sobre os lucros distribuídos ou atribuídos aos sócios para fins de abatimento do imposto devido pelas pessoas físicas. Dentre as vantagens deste modelo, apontadas no relatório, podemos destacar as seguintes. 1. Ausência de distorções no tocante à decisão de distribuir ou não dividendos. 2. Equiparação da carga tributária aplicável a outras formas de organização. 3. Desnecessidade de busca por estruturas sem propósito negocial, com o objetivo de evitar a dupla tributação econômica. 4. Sujeição da integralidade dos lucros produzidos pelas pessoas jurídicas às alíquotas progressivas das pessoas físicas. 5. Não interferência na decisão de realizar investimento por meio de capital ou dívida. Uma análise mais apressada poderia conduzir à conclusão de que o modelo proposto por Kenneth Carter padeceria do mesmo vício apontado no que tange ao Partnership Model, acima analisado. Isso porque, tal qual o método das sociedades de pessoas, o regime ora sob análise propõe a tributação, no nível das pessoas físicas, de lucros não distribuídos, ausente a disponibilidade econômica e jurídica, por meio da atribuição aos sócios. Cumpre frisar, contudo, que crítica em tal sentido não nos parece prosperar, uma vez que tal atribuição se apresenta como opção facultada aos contribuintes, além de não importar em carga fiscal adicional para os sócios, porquanto a tributação das sociedades não supera a alíquota máxima da tabela progressiva aplicável às pessoas físicas. Assim, não há imposto a pagar no nível dos sócios relativamente a lucros retidos das pessoas jurídicas. Nessa linha, as críticas que podem ser avançadas em relação ao mecanismo de integração proposto pelo método Carter fundam-se em questões de ordem eminentemente pragmática, como aquelas ligadas aos elevados custos para sua implementação, dificuldades de fiscalização e pesadas obrigações acessórias. 6.2 Métodos de integração parcial. Os métodos de integração parcial
conformam a classe de modelos que mitigam a dupla tributação econômica, mas sem eliminá-la por completo. Embora tais métodos ofereçam certo grau de alívio à superposição de onerações sobre os lucros produzidos a partir das pessoas jurídicas, geralmente não endereçam a problemática decorrente dos lucros retidos. Variam os mecanismos de integração parcial, que ora mitigam os efeitos da dupla tributação econômica no nível das pessoas jurídicas, ora estabelecem alívio no nível dos sócios pessoas físicas. 6.2.1 Métodos que mitigam a dupla tributação no nível das pessoas físicas. 1. Exclusão dos dividendos recebidos. Dividend Received Exclusion. Neste método, uma vez distribuídos os lucros produzidos pelas pessoas jurídicas, não excluídos total ou parcialmente da base de cálculo do imposto de renda devido pelos sócios pessoas físicas, portanto, de acordo com o modelo da exclusão dos dividendos recebidos, os rendimentos auferidos pelas sociedades submetem-se à tributação neste nível pelo imposto de renda das pessoas jurídicas. Contudo, no momento em que tais rendimentos passam ao nível dos sócios, quando do pagamento de dividendos, a dupla oneração é mitigada através da isenção total ou parcial dos dividendos. Este regime de tributação corresponde àquele adotado no Brasil, em caráter específico pelo artigo 10 do Decreto-Lei nº 1338/74 e em caráter geral, desde o advento da Lei nº 9249/95, relativamente aos resultados produzidos por sociedades brasileiras. No nosso sentir, a eleição do modelo da exclusão dos dividendos recebidos pelo ordenamento pátrio implica distorções significativas, contudo, no tocante à equidade vertical. Isso porque todos os rendimentos corporativos são tributados da mesma maneira, pouco importando a capacidade contributiva de seus beneficiários finais. Nesse passo, não ocorre a individualização da tributação sobre a renda no nível das pessoas físicas. Colhendo do magistério de Henry Tiberi, tal método não seria recomendável porquanto, abre aspas, beneficia os contribuintes pessoas físicas cuja renda está situada nos mais elevados graus da escala progressiva. Esta técnica não atenderia às exigências da equidade vertical. Fecha aspas. Some-se a esse argumento o fato deste modelo violar, outrossim, a equidade horizontal. Com efeito, os rendimentos produzidos pelas sociedades submetem-se a uma tributação diferenciada quando comparada aos rendimentos produzidos por outras fontes, enquanto aqueles se sujeitam ao imposto de renda das pessoas jurídicas, estes se sujeitam à tabela progressiva aplicável às pessoas físicas. Por fim, vale mencionar que, sob a perspectiva de um mercado globalizado, o modelo brasileiro também deve sujeitar-se a pesadas críticas, na medida em que discrimina o tratamento dos lucros distribuídos por pessoas jurídicas estrangeiras relativamente aos dividendos pagos por sociedades brasileiras. Com efeito, é patente que um regime de tributação nesses moldes não se coaduna com os princípios da neutralidade e equidade na ordem internacional. 2. Crédito dos dividendos recebidos. Dividend Received Credit.
O método do crédito dos dividendos recebidos importa na concessão de um crédito para o sócio correspondente ao imposto pago pela sociedade sobre os lucros por ela auferidos. Esse crédito é utilizado pelos sócios para fins de compensação com o imposto de renda das pessoas físicas. A adoção pura desse modelo poderia conduzir a uma eliminação integral da dupla tributação econômica sobre os dividendos. Ocorre que, na prática, a maioria dos sistemas que adota essa aproximação apenas admite uma imputação ordinária. Nesse cenário, não há alívio sobre a parcela do imposto de renda das pessoas jurídicas que superar o montante devido pelos sócios a título de imposto de renda das pessoas físicas. Aponte-se ainda a existência de outras variantes que garantem apenas um creditamento parcial. É o que verificamos ocorrer sob a sistemática vigente sob a égide do artigo 9º do Decreto-Lei nº 1338/74. Não obstante suas limitações práticas, este método parece responder de forma mais satisfatória aos anseios de neutralidade, equidade e eficiência. Portanto, enseja maior aproximação da capacidade contributiva dos indivíduos ao submeter os dividendos à tabela progressiva aplicável às demais fontes de rendimentos das pessoas físicas. Note-se, outro sim, que esta aproximação pode oferecer soluções interessantes no campo dos investimentos transfronteiriços, caso a possibilidade de creditamento seja estendida igualmente aos lucros auferidos por meio de pessoas jurídicas estrangeiras. Nesse cenário, a posição brasileira de jurisdição com alto fluxo inbound de recursos não seria prejudicada, uma vez que a tributação dos lucros das pessoas jurídicas, sob a perspectiva do investimento, se dá em bases equânimes. Com efeito, todos os investidores estariam submetidos à mesma carga tributária no nível das sociedades. Eventual distinção de tratamento se daria apenas no nível do próprio investidor, o que decorreria do fato de a legislação pátria garantir às pessoas físicas residentes crédito pelo imposto de renda pago pelas sociedades, ao passo que o investidor estrangeiro, submetido à legislação de sua respectiva jurisdição, pode não gozar de mecanismo análogo. Nesse caso, parece intuitiva a conclusão de que tal diferenciação de tratamento fiscal foge à jurisdição brasileira, que não tem meios unilaterais para impor que outra jurisdição reconheça crédito ao imposto de renda pago pelas pessoas jurídicas aqui residentes. Ademais, a ausência de qualquer mecanismo de alívio da dupla tributação econômica na legislação doméstica do investidor estrangeiro é uma questão que está enfrentada independentemente do local onde este decida alocar seu investimento. Sob outra perspectiva, se considerarmos a posição de destaque que o Brasil vem desenvolvendo, com crescentes índices de exportação de capitais, é possível antever que a adoção de um modelo de creditamento promoveria a neutralidade no tocante ao fluxo outbound de recursos, na medida em que a pessoa física brasileira estaria sujeita ao mesmo montante total de tributos, indiferentemente ao fato da renda produzida por seu investimento
ter origem externa ou doméstica. 6.2.2 Métodos que mitigam a dupla tributação econômica no nível das pessoas jurídicas. 1. Dedução dos dividendos pagos. Dividend Paid Deduction. O método da dedução dos dividendos recebidos mantém a tributação em separado dos lucros auferidos pelas pessoas jurídicas e a tributação dos dividendos no nível das pessoas físicas. Contudo, os dividendos pagos pela sociedade recebem o tratamento de despesa dedutível para fins de apuração do imposto de renda das pessoas jurídicas. Esse método culmina, por derradeiro, na anulação do imposto de renda das sociedades relativamente aos lucros distribuídos para os sócios, de maneira que os dividendos distribuídos acabam por sofrer tributação efetiva apenas no nível do imposto de renda das pessoas físicas. Abre aspas. Pelo método da dedução dos dividendos pagos, mesmo que parta do pressuposto da tributação em separado, entre lucro das pessoas jurídicas e dividendos distribuídos, a pessoa jurídica recebe da lei a permissão para deduzir com base de cálculo os lucros tributáveis os dividendos pagos. Desse modo, o imposto incidente sobre a renda das pessoas jurídicas limitar-se-ia a uma tributação sobre reserva de lucros, como que promovendo estímulo a uma necessária distribuição dos lucros obtidos pelas sociedades. Fecha aspas. Sob a perspectiva estritamente doméstica, um modelo nesses moldes pode mostrar-se consonante com os princípios da neutralidade, equidade e eficiência. Ocorre que, no nosso sentir, esse mecanismo não endereça devidamente a questão em um ambiente de investimentos transnacionais como o anual. Sob o prisma da importação de capitais, estaria atendida a neutralidade, uma vez que os lucros das sociedades estariam submetidos a uma mesma tributação, independentemente do fato de o sócio ser brasileiro ou estrangeiro. Na verdade, seria possível imaginar que os investidores de jurisdições que não estabelecem quaisquer mecanismos para mitigar a dupla tributação econômica se veriam estimulados a alocar seus recursos no Brasil, uma vez que o sistema pátrio garantiria alívio no próprio nível da pessoa jurídica. Entendemos, contudo, que essa noção de estímulo contradiz o próprio conceito de neutralidade e que essa busca por investimentos no país não decorreria particularmente da adoção do método de dedução dos dividendos pagos, mas das consequências por este geradas. Notadamente, a anulação do imposto de renda das pessoas jurídicas sobre lucros distribuídos, com efeito, esse mecanismo resultado poderia ser alcançado por meios outros como, por exemplo, através da redução de alíquotas ou sua simples eliminação. Se considerarmos, por outro lado, a perspectiva da exploração de capitais, é possível verificar que o método ora sob exame não atende a parâmetros de neutralidade, porquanto o investidor brasileiro não teria a seu dispor qualquer mecanismo para mitigar a dupla tributação econômica incidente sobre os lucros produzidos por meio de pessoas jurídicas estrangeiras. 2.
Alíquotas diferenciais. Split rate. O método das alíquotas diferenciadas, alíquotas diferenciadas no título. Split rate. O método das alíquotas diferenciadas consiste na aplicação de carga tributária elevada sobre os lucros retidos, ao passo que os dividendos distribuídos submetem-se a uma oneração mais branda no nível das pessoas jurídicas. Quer nos parece que o modelo sob análise não se traduz em um alívio eficaz para a dupla tributação econômica da renda, isso porque a atribuição de uma alíquota reduzida aos lucros distribuídos apenas mitiga parcialmente a carga efetiva, mas não gera qualquer integração real. Nessa ordem de ideias, podemos concluir com Nathalie Matos Silva. Abre aspas. Se a diferença entre as alíquotas de imposto de renda previstas para os lucros retidos e para os lucros distribuídos for pequena, o método da alíquota diferenciada muito se assemelhará ao sistema clássico de tributação dos lucros das pessoas jurídicas. Um sistema no qual não há qualquer integração, por outro lado, com a diferença, caso a diferença seja grande, o imposto de renda das pessoas jurídicas acabará se tornando um imposto sobre lucros não distribuídos. Embora o método acabe por reduzir a carga tributária incidente sobre os lucros distribuídos, comparando-se com a carga total que seria imposta na ausência de qualquer integração, o fato é que os dividendos continuam sendo mais tributados do que outros rendimentos auferidos pelas pessoas físicas. Não se atenderia, dessa forma, ao princípio da capacidade contributiva na medida em que se impõe maior carga fiscal aos dividendos do que a outros rendimentos percebidos pelos indivíduos. 7. Conclusão. Sem a pretensão de esgotar este tortuoso assunto, o presente ensaio buscou demonstrar a relevância do debate acerca da integração entre a tributação das pessoas jurídicas e a tributação das pessoas físicas. Verificamos que a contenda entre as possíveis aproximações ao tema é assaz calorosa, desde os primórdios do imposto de renda, e que a prevalência de cada uma das teorias existentes influenciou de maneira decisiva a conformação dos sistemas tributários ao longo da história. Após consignar as principais correntes avançadas pela doutrina especializada acerca da tributação das pessoas jurídicas e verificar a existência de teorias que, por uma ou por outra justificativa, afirmam ou negam a autonomia desses entes enquanto seres desvinculados de seus sócios, buscamos afastar a análise fiscal aqui proposta da questão civilista sobre a natureza das sociedades. Com esse intuito, procuramos situar o tema em torno da discussão acerca da existência da capacidade contributiva própria e independente das pessoas jurídicas. A partir de imperativos ligados aos conceitos de neutralidade, equidade e eficiência, verificamos que um sistema de tributação integrado oferece uma solução mais adequada para a concreção de tais objetivos. Não obstante, a análise dos métodos de integração comumente utilizados deixou claro que a adoção de um modelo de integração total pode não se coadunar com os preceitos de disponibilidade econômica e jurídica que regem o imposto de renda
no ordenamento jurídico brasileiro. O exame dos métodos parciais de integração, a seu turno, permitiu antever que o modelo atualmente adotado pela legislação pátria de exclusão dos dividendos recebidos não responde satisfatoriamente àqueles imperativos de neutralidade, equidade e eficiência, e que um regime calcado em mecanismos de imputação integral se adequaria em maior medida a tais anseios. Fim do artigo.